noite, turma. Então, venho trazer para vocês a história da arte ocidental brasileira dentro do seminário de História da Arte, o artista Cândido Portinari. Vou trazer aqui um pouco das obras, feitas por ele, um retrato e um toró de parpite sobre algumas histórias para vocês conseguirem identificar um pouco da característica do artista. Essa é uma obra assim, que a gente via muito nos livros de história do Brasil, né? A Serenata, que é um pouco mais antiga, de 25, e o Chorinho, de 42, trazendo um pouquinho aí já de umas mudanças, mas algumas características do artista bem marcantes. Aqui outra também. São momentos diferentes, o mesmo título da obra, mas elas têm um cunho um pouquinho diferente. Então, o autor Cândido Portinari é nascido em 1903, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, tá? Em fazendas de café, era filho de imigrantes italianos, viveu de forma muito humilde nas fazendas, mas isso ainda lhe trouxe, a instrução primária, mesmo com tanta, vivendo de forma simples, ainda assim recebeu instrução primária, mas foi quando ele já estava ali com a idade de 9 anos, que ele identificou, a sua intenção, eu diria, com a arte, e a identificação com a arte, obrigada aí, com a arte, e aos 15 anos ele foi para o Rio de Janeiro, estudar na Escola de Belas Artes, que a gente já tinha aqui, que a gente viu lá nos movimentos anteriores, e já estava assim numa época, 1922, na fase já da arte modernista. Durante os seus estudos, criou algumas obras, desenhou algumas obras, e isso lhe rendeu em 1928 um prêmio medalha, de ouro da Escola de Belas Artes e uma viagem para a Europa, assim como outros artistas também receberam esse prêmio, ele também foi. E lá ele ficou um ano, de 1930 a 31, viveu em Paris, e desse viver um ano fora do Brasil, ele, durante seus estudos, ele viu que a arte até então vista aqui no Brasil, ela tinha um cunho muito ligado com a Europa, pelos artistas também, e não retratavam a verdade daquilo que se tinha no país. E aí ele veio bem decidido a mostrar o que tínhamos aqui de verdade, o que acontecia no Brasil. Então, em 1946, com as suas obras, ele recebeu a medalha de honra do governo francês, recebeu também em 50 a medalha de ouro no Conselho Internacional de Belas Artes, e aí, não menos, em 55, o Prêmio Internacional da Paz, pelos seus registros. E em 56, o Prêmio Guggenheim, de pintura, já um prêmio brasileiro. O que acontecia, então, com esse pintor, Ele retratava, durante esse período dele de estudo, os problemas que aconteciam no mundo, a guerra, o nazifascismo, e a própria realidade nacional, e como era muito ligado àquilo que ele gostaria, dentro da característica das suas pinturas, que era a pintura realista, então desde o rosto, dos costumes, da cultura, e por ter vivido, no apogeu e também na crise do café com leite, ele conseguia retratar bem essa realidade do país ao qual ele veio bem determinado. Então, esse desejo dele de verdade por o que acontecia aqui, mostrava também
um sofrimento daquele povo, né? O que acontecia, porém com cores fortes, porque era assim, o Brasil tinha cor, né? Coisas que isso dentro da pintura europeia a gente viu aqui com os colegas, o quanto ela era assim em tom mais claro. A própria Tarsila do Amaral veio fazendo esse enfrentamento, né? E ele veio junto nesse movimento. Então, apesar de mostrar as dificuldades, as dores, elas ainda tinham cores. E aí, outra das características dele, não só desse movimento e do sentimento, mas também a figura humana, né? E essa temática social era bem forte nas suas obras. A gente viu ali um pouquinho, a gente vai conversar. Mas ele também tinha uma vertente bem lírica, né? Onde trazia... Ela era um pouco menos conhecida, mas ela buscava expressar o lírico, né? Esse sentimento, a emoção do artista, aquilo que remetia muito à infância dele, né? Naquelas fazendas de café. Então, a cidade onde ele nasceu é Brodowski, em São Paulo. Então, as brincadeiras que lá aconteciam, as rodas de dança, os cantos e todas aquelas atividades que um menino da fazenda fazia. O que aconteceu também foi que essa vontade dele de verdade, de mostrar o que acontecia com o povo, o que acontecia com as pessoas, e o retratar esse sofrimento dele, fez com que ele quisesse mudar aquilo que vinha acontecendo, né? E aí ele acabou tendo um envolvimento bem forte ali com um movimento político, né? Bem militante, do que vamos mudar a realidade do país e desse povo. Então ele se filiou ao Partido Comunista, ele chegou a participar de 2 eleições, uma para senador e a outra para deputado federal, mas ele acabou não se elegendo, né, em nenhuma dessas candidaturas. Mas a gente já via que nesse período da candidatura dele, ele entrou numa repressão política, né? Então ele também teve que se exilar e foi morar no Uruguai. Para quem que ele buscava fazer as suas pinturas? Ele teve aí um público bem diferenciado, né? Em diferentes momentos, as suas obras elas tiveram diferentes leitores. Ele chegou a fazer retratos para, na época, Ministério da Educação e Cultura, então retratando aquilo que acontecia aqui, porque como ele tinha assim, essa habilidade, né? Outra coisa que eu esqueci, ele foi um dos pintores mais importantes do Brasil, né? Depois de ganhar tantos prêmios, e ele foi homenageado, faltou, a nota de 5.000 réis. Então aqui tá a nota, né? Cruzados. Do Cruzados. E o verso da nota era ele fazendo as pinturas. A gente já vê aqui, ó, algumas pinturas dessas realidades do próprio Brasil. Desculpa aí pela qualidade da nossa cédula, né? Mas isso é uma grande homenagem, né? A gente sabe que são pessoas muito importantes na história, que constam, são homenageados numa nota, numa cédula, né? No Brasil. O que dentro da leitura, né? Quem que era o leitor? Então, assim ele teve o Ministério da Educação e Cultura, foi contratado para fazer algumas pinturas. Ele também me fugiu agora. Voltando, fui para a nota e acabei me perdendo um pouquinho, né, de quem eram os leitores das obras de Cândido Portinari. A gente, como eu coloquei, em diferentes épocas a gente tinha diferentes leitores. Em especial, a essa obra que eu vou retratar, ela era para quem gostava de arte, né, e que pudesse ver através da arte um ser humano em uma situação de ternura, de solidariedade e de paz, no momento em que se vivia tempos bem difíceis por aqui. Então, e a intenção era essa, né? Ele também tinha uma intencionalidade nesta obra, que era a questão da paz, o aconchego. A
a gente vai ver um pouquinho aqui na frente. Então essa é a obra. O nome da obra é O Menino com o Pássaro. A gente viu ali que tem em 2 momentos, em anos diferentes, ele faz uma leitura e também um tipo de pintura diferente. Ele era muito diversificado na matéria-prima para suas pinturas. Ele pintava com carvão, ele pintava com lápis, então ele pintava com tinta a óleo, ele sim era com tipos de papel, ele era bem diversificado nas suas pinturas. Então aqui a gente vai estar apresentando, fazendo a leitura, de 1957. Então, qual foi a fonte, né? A fonte, a forma e o conteúdo. A fonte é o pintor Cândido Portinari, tem aí O Menino com o Pássaro, esse é o nome da obra. Foi criada no Rio de Janeiro, datada de 57, tem as suas dimensões de 53 por 65 centímetros, sem a moldura. É uma pintura de tinta a óleo. E tem aí como tema, né, o conteúdo, a questão da natureza, do animal, o pássaro, a figura humana, que era algo que ele queria retratar bastante, e retratou dentro da figura de um menino, que era aquilo que remetia a ele lá na infância dele. Então ele tem várias pinturas nessa característica, tá? E daquilo que ele vivenciava lá aos 9 até os 15 anos, de como era aquela fazenda de café, porque ele viveu tanto o apogeu, né, como também a crise do café. Então ele passou aí por diferentes fases de uma fazenda. Essa obra, ela tá catalogada, né, porque eles têm o Projeto Portinari lá no Rio de Janeiro. O filho dele tem esse, não sei se consigo dizer que seria um instituto, mas um lugar onde ele consegue armazenar, e tem aí toda a fonte dele. É um pintor de muitas obras, então essa está catalogada como a 4.240. Tem a assinatura dele, com a data, tudo certinho. Então, dentro das dimensões, a gente pode ver assim que é uma dimensão cognitiva. A gente conseguiu ver que ele era um menino de meio corpo, né? Tem a face bem desenhada, a cor, ela já é uma cor mais mistura, né? Não é branca e nem de cor preta. A gente vê que ele é um menino pardo, mas tem assim os traços, é um rosto humano. A gente consegue ver que é um menino porque tem cabelo curto, que era uma característica da época. Tá de cabeça inclinada, ele não tá olhando para o nada e nem tem cabeça fora do lugar, né? Então a gente consegue ver assim uma dimensão cognitiva bem certinha. Dentro da dimensão estética e política, o que a gente consegue ver, né? A gente consegue identificar que é um pássaro, tem aqui a questão, não é... Ele tem o corpo completinho, os ombros, os braços formados. Então, assim, tem uma dimensão estética bem configurada, né? A mão fazendo o formato de conchinha, acariciando e afagando, né, o pássaro. Vê que faz um contraste do claro com o escuro. O fundo, a gente vê que apesar de não retratar a natureza, mas o tom de verde, parecendo folhas aqui também, não é algo que fica bem explícito, né? Mas a gente consegue ver que tem um fundo, ele não é no meio do nada, né? Apesar de ser bem clarinho, a gente consegue fazer uma leitura, tipo um espatulado assim, né? Dentro da dimensão ética, né? Quando ele segura esse pássaro, ele não segura de qualquer jeito, né? Ele segura com delicadeza, como se ele estivesse cuidando, quisesse estar próximo. E faço até uma leitura, uma inferência, né? De como se ele quisesse ser tratado assim, né? Com cuidado, com carinho, com ternura. E isso traz uma questão moral e religiosa também, dentro da inferência. Não fala, mas a gente pode fazer essa inferência na questão religiosa, por exemplo. A gente não vê nenhum símbolo, como era característico de outros artistas, mas o cuidado com a natureza, né? Aquilo que foi criado por Deus, né? O cuidar daquilo que foi recebido. Então,
eu faria uma inferência nesse sentido religioso, né, como aquilo que foi feito por Deus, para eu poder cuidar. Dentro das referências bibliográficas, eu cito aqui 2 livros, que é o Retrato de Portinari, que é um diálogo entre o Antônio, né, Calado, e Portinari, onde ele conta assim, de forma bem engraçada alguns fatos, assim, porque ele retratou o pai, a avó dele também, e daí quando ele fala desses retratos, é um livro de 78, no ano em que eu nasci, então ele falava muito daquilo que era um diálogo dos dois, assim, era bem engraçado. E aí ele falava por que ele tinha desenhado a avó, né, e fazia a leitura daquele desenho da avó bem carrancuda, braba, assim. O pai dele, que gostava de tocar instrumento, então ele estava na banda, e sempre com os rostos bem desenhados, apesar da matéria-prima não ser a melhor, né? Que não se tinha tantos recursos, mas ele conseguia desenhar bem. E a outra, tudo bem, querido. O História da Arte não foi assim algo que não complementou muito no trabalho, mas foi uma referência. Mas outro que foi bem importante, apesar de ter sido um e-book, né, do Google Acadêmico, foi o de Fabris, né? Ana Teresa Fabris, ela contou bastante da história, de toda a trajetória dele, assim. Então foram livros de bastante referência. E também o Projeto Portinari. Joia? Obrigada, turma. Até mais.